Muito bom dia, queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham aqui na aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Memorial Batista. Eu sou Dermeval Farias, professor aqui da Escola Bíblica, divido as aulas aqui na EBD online com os professores Tito e Ebert, sob a coordenação da professora Sara Mariano. Neste trimestre, quase quadrimestre, nós estaremos estudando Gálatas e Colossenses. Gálatas e Colossenses. Então nós vamos seguir aí a ordem. Hoje é uma aula inicial, a aula introdutória e também a aula que corresponde ao capítulo 1 do livro da Carta aos Gálatas. Tá? Na verdade, aqui não é uma carta dirigida a uma igreja específica, mas à região da Galácia, onde o apóstolo Paulo havia implantado ali na pregação do evangelho diversas igrejas, congregações em diversas cidades, conforme nós veremos aqui. Então, nosso objetivo hoje é falar do capítulo 1 e também introduzir aqui este texto, as razões pelas quais o apóstolo escreveu este texto, esta carta, o porquê desta abordagem, o que estava acontecendo e o que Gálatas tem a contribuir, a carta aos Gálatas, para os dias de hoje que nós vivemos. Será que essa carta ainda é atual para nós? Será que enfrentamos os mesmos problemas daquela época no que diz respeito à questão doutrinária, à questão da salvação pela graça em Jesus, sem outro evangelho, ou ainda temos algumas deturpações doutrinárias nos dias atuais? Então, vamos, portanto, caminhar nesse sentido. Não sem antes orar ao nosso Deus. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor, Deus amado, tem poder para salvar, Pai, por meio do teu Filho Jesus Cristo que morreu e ressuscitou por nós. Ó Deus, nós cremos que o único evangelho que existe é o evangelho de Jesus Cristo, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor enviou teu Filho único ao mundo para morrer por nós, para que, por meio dele, tivéssemos vida eterna em ti, conforme João, Evangelho de João 3,16. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Te pedimos que o teu Espírito fale aos nossos corações neste momento. De nós mesmos nós não temos condições de compreender, mas o teu Espírito nos dá o discernimento e nós confiamos em ti, Pai. Abençoe, Pai, os estudos que serão dados aqui durante todo esse trimestre, no livro com base na carta aos Gálatas e também aos Colossenses, e que nós possamos aprender bastante da tua palavra para testemunhar do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu convido todos aí a fazerem a leitura de Gálatas 1, tá? Gálatas 1 é um capítulo que não é tão grande, que merece aqui a nossa leitura para a gente poder expor este texto, tá? Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, segundo que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. O apóstolo Paulo fala aqui, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder, outrora no judaísmo,
como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me e a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve, revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois, fui para as regiões da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificava a Deus a meu respeito. Deus que aplica a sua palavra em nossos corações. Então nós temos aqui a leitura do capítulo 1 do livro da Carta aos Gálatas, tá? E o versículo-chave proposto aqui pela revista da EBD está em Gálatas 1, versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Vejam que o apóstolo Paulo escreve uma carta dura aos Gálatas. Ele começa sem umas saudações de costume, de afeto, ele já vai direto ao ponto. Trabalha só a doxologia aqui no início da carta, graça a vós outros, da paz, da parte de Deus, mas não usa, como de costume em outras cartas, uma introdução mais afável, mais próxima, de carinhosa, e ele já vai ao ponto, dizendo que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós, só por ele somos salvos. Então, a carta aqui, ele já começa assim. Por que ele começa assim? Porque o apóstolo Paulo começa talvez tão duro como no verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. E outro aqui no sentido de diferente do grego hedeus, não é outro no sentido de igual, tá? Como Jesus usou lá, subirei para o céu e enviarei o Espírito, quando ele fala do outro, ali no sentido de igual, aqui não, no sentido igual, equivalente ali, aqui no sentido de diferente do grego hedeus. Então vejam que Paulo fala que só existe um evangelho. Mas por que Paulo está falando isso de uma igreja ou de pessoas, de comunidades? Porque ele não está escrevendo para uma igreja somente, mas para uma região, para muitos, a Galácia do Sul. Por que ele está falando dessa forma? Tá? Nós vamos tentar entender, buscar entender isso aqui. Esse texto é riquíssimo. Essa é a primeira carta escrita do apóstolo Paulo. Para muitos, é o primeiro livro do Novo Testamento. É escrito antes do concílio, provavelmente, de Jerusalém, tá? Que definiu muitas coisas. Então, aqui há notícia de que essa carta teria sido escrita por volta de 48 depois de Cristo, como nós vamos encontrar em F.F. Bruce, por exemplo. Então, nós temos aqui muita coisa para falar sobre Gálatas, tá? Lembrando que essa aula da EBD online, ela é dada presencialmente na Igreja Memorial Batista às 9 horas da manhã de domingo, tá? Nós gravamos um dia antes, geralmente 1 ou 2 dias antes, e a aula é presencial aos domingos, tá? Para aqueles que desejarem comparecer à Igreja Memorial Batista na 905 Sul, quadra 905 da Asa Sul, Brasília. São várias salas de escola bíblica e um dos temas desse trimestre é este. Em outras salas tem outros temas também. Vamos lá. Então a carta aos Gálatas, ela foi escrita por volta de 48 depois de Cristo. Outros falam 49, entre 49 e um pouco depois. É conhecida como a carta mais antiga, né, do apóstolo Paulo e uma das 4 mais importantes do apóstolo Paulo, ao lado da carta de 1 Coríntios, da carta de 2 Coríntios e da carta aos Romanos.
Então essas 4 cartas são catalogadas pelos teólogos como as mais importantes do apóstolo Paulo. A carta aos Gálatas é um combate efetivo, forte ao judaísmo. É uma carta que mostra que a salvação é só por Jesus Cristo e a justificação pela fé. Tá? É uma carta escrita antes da carta aos Romanos. Os teólogos mais antigos diziam que era uma preliminar da carta aos Romanos. Mas Gálatas tem a sua autonomia. Nós não precisamos ler Romanos para entender Gálatas e nem Gálatas para entender Romanos. É possível observar a autonomia das cartas, tá? Como assinala aqui o F.F. Bruce, e nós concordamos com isso. Então vejam, é uma carta que aponta o fundamento da fé cristã, a salvação só por meio de Jesus, aquele que morreu e ressuscitou por nós. Ele já começa dizendo isso no versículo 4 do capítulo 1, que nós acabamos de fazer a leitura. E não há nenhuma outra forma do ser humano reconciliar com Deus que não seja por meio de Jesus. O desvio doutrinário dos Gálatas, né, permanece ainda até os dias de hoje, no meio religioso, quando muitos querem acrescentar outro alicerce ao evangelho, acrescentar mais uma pedra, trazer um aditivo. Olha, Jesus é importante, mas tem que fazer isso ou aquilo. Isso não é válido do ponto de vista bíblico, isto é, portanto, é uma apostasia. Isso não corresponde ao evangelho de Jesus. Não existe outro alicerce, só tem um alicerce suficiente. Jesus é suficiente. Ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está lá em João 14,6. Então, é uma carta que aponta o fundamento da fé em Jesus. O critério de organização tradicional do cânon bíblico, tá? Gálatas foi colocado num primeiro momento até como a primeira carta. Marcião, por volta de 140 depois de Cristo, ele foi a primeira pessoa a compilar um cânon fechado de textos cristãos, e ele afastou-se desse princípio da organização pelo tamanho dos capítulos e tentou trabalhar o grau, outro grau de importância, né? Então, ele tirou Gálatas da sua posição na sequência por extensão e deu um lugar de destaque à frente das demais cartas. E na sequência, isso está na obra dele chamada Apostoticon, tá? E na sequência, Tertuliano, que é o primeiro aqui testemunha da sequência adotada por Marcião, ele concordou com o último nesse aspecto, sustentando que Gálatas é a epístola principal contra o judaísmo, e a posição de Marcião atribuiu a epístola, não prevaleceu como primeira na catalogação das epístolas paulinas, né? Porque nós temos Romanos, temos Coríntios e depois nós vamos ter Gálatas, Coríntios 1 e 2, depois nós vamos ter Gálatas. Mas a importância fundamental entre os escritos de Paulo tem sido reconhecida, a carta aos Gálatas, como uma carta muito, muito importante. O autor da carta é o apóstolo Paulo. Ele fala no início aí, ele se identifica, né, como de costume nas suas cartas, Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Aqui ele já está respondendo e rebatendo os críticos judaizantes que estavam ali pregando outro evangelho, né, pregando um evangelho que não é o verdadeiro, porque eles estavam tentando fazer com que os Gálatas ainda continuassem com a prática da lei de Moisés para a salvação, como se fosse necessário Jesus mais a lei de Moisés. E eles ainda se diziam que estavam falando em nome dos apóstolos. Como o apóstolo Paulo não fala na carta em nenhum momento do concílio de Jerusalém, para muitos essa carta foi escrita antes do concílio de Jerusalém, que fixou essas balizas, né, que Jesus é suficiente. De todo modo, vejam que Paulo se identifica aqui, ele é autor da carta aos Gálatas, conforme destaca o versículo 1 do capítulo 1 da epístola. Nesse verso, o apóstolo não somente afirma a escrita da carta, como ressalta que era apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, conforme está escrito aí, tá? Mas por Jesus Cristo. Porque essas pessoas que tinham se infiltrado ali na igreja estavam falando que o apóstolo não tinha autoridade, que ele não era apóstolo como os demais, que andaram lá com Jesus. Lembrando que nós já estudamos essa questão aqui. E o apóstolo Paulo preenche os requisitos de apóstolo. Ele viu a Jesus e foi comissionado por Jesus. Tá? Ele viu a Jesus e foi comissionado por Jesus. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, mas ele aparece a Paulo e o chama para ser apóstolo aos gentios. Tá? Então, essa fala aqui desses fariseus que estavam pregando aos Gálatas, às igrejas da Galácia do Sul, dizendo que era necessário praticar a circuncisão, o sábado e outras questões da lei para serem salvos,
Isso aqui não era, portanto, o objetivo da igreja que Jesus deixou, da igreja cristã. Quando Jesus sobe aos céus, o seu Espírito Santo desce e a igreja já tinha ali o alicerce dado por Jesus, que a salvação é só por meio de Jesus. Jesus veio cumprir a lei, como ele fala. A lei apontava para Cristo, tá? Mas não há necessidade de que essa obediência à lei de Moisés seja um canal para a salvação. Ou melhor, ela não é suficiente para salvar e nunca foi. Porque o apóstolo Paulo vai dizer isso aos romanos, né? Que a salvação é por meio da fé. Pela lei ninguém alcançaria a salvação, porque nenhum homem era capaz de cumprir a lei. Nenhum homem. Por isso que a lei escraviza, como o apóstolo Paulo vai dizer mais adiante. Por que a lei escraviza? Porque ela estabelece as regras e você e eu não somos capazes de cumprir aquilo ali. Então nós somos escravos da lei. Quem nos liberta disso é Jesus. É por meio da graça que somos salvos. E isso é suficiente. Glória a Deus. Glória a Deus, porque se dependêssemos da lei, nós não teríamos salvação, porque não somos capazes de cumprir a lei, tá? Está bem claro, tanto aos Gálatas quanto aos Romanos. Mas vamos lá, avançando aqui. Como havia no seio das igrejas da Galácia falsos mestres que questionavam a autoridade do apóstolo, por isso que ele está dizendo, olha, eu fui enviado por Deus, por seu filho Jesus, por Jesus, que é Deus, fui enviado por ele, tá? Não fui enviado por homem algum. E ele vai afirmar sua autoridade apostólica nesse capítulo 1 para rebater as críticas, portanto, dos judaizantes que tinham se infiltrado nas igrejas da Galácia e estavam pervertendo a fé dos irmãos ali. Então ele vai falar com convicção e com veemência, no estilo do apóstolo Paulo, né? Para minha esposa que gosta de estudar os temperamentos, no estilo colérico, né, do temperamento dele. E claro que ele vai aperfeiçoando, vai amadurecendo, né? Ele teve durante a sua vida um desentendimento com João Marcos, depois ao final ele vai se aproximar de João Marcos. Então o apóstolo Paulo vai falar aqui, olha, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Mais adiante ele vai falar, ó insensatos Gálatas, tá? Ele vai falar isso. O contexto geográfico aqui da carta, ela é escrita aos crentes da parte da Galácia do Sul, tá? Da Galácia do Sul. O apóstolo Paulo aqui, ele não está escrevendo aqui, portanto, isso é importante, a toda a região da Galácia. Norte, ele não está pegando toda essa região da Galácia, tá? Para alguns, essa é uma discussão muito interessante, quem tiver o interesse de fazer a leitura depois, na obra do F.F. Bruce sobre Gálatas, tá? Você vai encontrar esse livro na versão escrita, vai encontrar também no Kindle para comprar pelo Amazon, tá? Ou da forma que você desejar. Esse é um livro muito importante que vai trabalhar essa questão geográfica, como teve discussões ao longo da história da igreja sobre para qual região o apóstolo Paulo estava escrevendo da Galácia. Seria toda a Galácia? Seria só o norte? Seria só o sul? Há uma prevalência que o apóstolo Paulo está escrevendo para a Galácia do Sul. Se nós observarmos lá em Atos 13, 14, na primeira viagem dele, tá? Porque muitos vão colocar só os versos que vão mencionar especificamente a Galácia, mas antes de chegarmos lá em Atos 13, 14, nós vamos encontrar o testemunho de Paulo em Antioquia, né? A primeira viagem missionária de Paulo ali com Barnabé, e vejam que foram enviados, né, pelo Espírito Santo, e eles vão passar por essa região de Antioquia da Pisídia, tá, na primeira viagem, Listra, Icônio e Derbe. Nessa primeira viagem, está lá em Atos 13 e 14, nós vamos ver isso. 13 já está a primeira viagem missionária. Antioquia da Pisídia. Observem, Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe, que faziam parte da Galácia do Sul, uma região da Ásia Menor. Importante dizer isso. Paulo foi enviado pela igreja da Antioquia da Síria. Paulo foi enviado pela igreja da Antioquia da Síria, tá? Que era a terceira cidade, maior cidade do Império Romano. Só perdia para Roma e para Alexandria do Egito. Paulo foi enviado pela Antioquia da Síria e junto com Barnabé, eles passaram por Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe. Lembrando que foi lá em Listra que ele quase morreu.
teve que sair corrido de lá, porque a palavra do evangelho não foi bem recebida por pessoas ali e, portanto, ele teve que fugir daquele local. Então, vejam, essas igrejas, elas começam, portanto, a ser fundadas com essa primeira viagem missionária, foram fundadas aí. Então é importante dizer isso. Há um consenso hoje entre os teólogos de que a carta aos Gálatas é dirigida aos cristãos dessas igrejas, dessa região que eu acabei de fazer a leitura, que foram objeto da pregação na primeira viagem missionária. É claro que, se você abrir mais adiante, e nós vamos ver isso mais adiante, tá? Nós vamos encontrar outras passagens sobre as regiões da Galácia lá em Atos. E nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, essas regiões foram visitadas pelo apóstolo Paulo, região que estava anexada ao Império Romano, com a categoria nessa fase já de província, povoada por descendentes das antigas tribos celtas, tá? Que 3 séculos antes haviam emigrado da Europa para essas regiões. Algumas delas chegaram até a Ásia Menor, estabeleceram aos poucos e logo se espalharam pelos amplos territórios compreendidos nos limites da atual Turquia, tá? Eu até trouxe aqui um contexto histórico de quem são os Gálatas, né? Como eles saíram lá do norte da Europa para esta região, tá? Então, várias informações, né? Nós vamos ter aí nos livros sobre isso. Por exemplo, 279 a.C., os celtas que migraram para o sudeste devastaram a Trácia, a Macedônia, Tessália e invadiram a própria Grécia. Tem vários estudos históricos sobre isso, mas nós não temos tempo aqui para falar de tudo isso, então eu vou pular essa parte e, portanto, a região está identificada aí que o apóstolo Paulo escreve. Só algumas considerações. Durante muito tempo, os teólogos acreditavam que seriam igrejas de toda a Galácia, e não só a Galácia do Sul, tá? Então, vejam que isso é interessante. Até o João Calvino, em 1548, no seu comentário aos Gálatas, ele acompanhou os antecessores para sustentar o norte da Galácia como destino da epístola, tá? Isso é interessante. Mas prevalece que foram essas igrejas que eu mencionei aqui. O primeiro estudioso de que temos conhecimento, segundo o Bruce, que sustentou que os destinatários da epístola aos Gálatas incluíam ao menos as igrejas plantadas por Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária, foi J.J. Schmidt, em 1748. Então isso não é tão antigo, né? E no século XIX, a defesa do sul da Galácia foi feita por franceses, por exemplo, teólogos como Georges Perrault, tá? Então, fica aí essas considerações. Hoje prevalece que foram essas igrejas interpretando aqui do sul da Galácia. Interessante que lá no passado, Jerônimo, se referindo ao escritor cristão Cecílio Firminiano Lactânio, disse que os Gálatas eram assim denominados por causa da brancura de sua pele, como se seu nome fosse derivado do grego que significa leite. Jerônimo exagerava em sua inferência com base na citação de um poema de Hilário, ele mesmo de origem gálica, no qual os gauleses foram retratados como impossíveis de serem ensinados, indóceis, que os Gálatas têm, por isso que eles foram chamados de insensatos. Claro que aqui é apenas uma referência histórica para agregar aqui na nossa pesquisa, tá? Mas voltando ao nosso texto aqui, a Galácia também é mencionada 5 vezes no Novo Testamento. Então, em Atos 16:6, tá? Atos 16:6, se nós formos lá agora, em Atos 16:6, eu tô lendo aqui com a Almeida, revista atualizada, tá? Então, vejam só, Atos 16:6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra, estamos falando aqui da segunda viagem missionária, né? Defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, nesse momento aqui da segunda viagem missionária, também a região da Galácia é mencionada. Também é mencionada não só em Atos 16:6, como em Atos 18:23. Atos 18:23. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando
todos os discípulos. Então vejam que o apóstolo Paulo passou novamente, 18 e 23, confirmando todos os discípulos. É interessantíssimo esse contexto de Atos com Gálatas. Lembrando que Paulo é chamado, Jesus aparece no caminho a Damasco para ele, e o chama, ele fica cego, ele vai a Damasco. Lá ele encontra com Ananias, e aí depois ele volta a ter a visão, depois ele vai para a Arábia, estuda 3 anos, volta para Damasco, ele vai falar isso em Atos 1, e depois que ele começa, o Barnabé vai chamá-lo ali na igreja de Antioquia, e ele vai iniciar a sua caminhada. E lembrando que Paulo era um perseguidor do evangelho, e ele vai falar isso aí justamente em Atos 1, apresentar o seu currículo. A região da Galácia também é mencionada em 1 Coríntios 6:1, 16:1, 1 Coríntios 16:1, tá? Nós vamos encontrar também, isso aí é em Coríntios 16:1, 2 Timóteo 4:10, 1 Pedro 1:1 e também em 1 Pedro 1:1. E aqui, essas menções outras aqui, significam o quê? É essa mesma região que Paulo esteve ou não? Essas outras menções do Novo Testamento, como isso é interpretado hoje? Então vejam, em 1 Coríntios 16:1, receberam as instruções de Paulo sobre a coleta para Jerusalém. São, sem dúvida, as mesmas igrejas da Galácia a que Paulo se dirige em Gálatas. Então Paulo está ali falando das ofertas que estavam sendo recolhidas para serem levadas à igreja em Jerusalém. E ele menciona as igrejas da Galácia. 1 Coríntios 16:1. Se referem, portanto, às mesmas igrejas que tiveram o destino da carta aos Gálatas. Tá? Isso é importante. Então, se os companheiros de Paulo, em sua última viagem a Jerusalém, eram os delegados das igrejas que estavam contribuindo com a oferta, talvez seja relevante o fato de incluírem 2 pessoas do sul da Galácia, Gaio, de Derbe, e Timóteo, de Listra, mas nenhuma do norte, nenhuma referência ao norte da Galácia. É interessante isso, tá? Também a Galácia mencionada em Timóteo, a Galácia para onde Crescente foi, segundo Timóteo 4:10, não é facilmente identificada. Seu sentido fica mais complicado por causa da variante que tinha ali, Gália, tá? Muito bom essa interpretação aqui também, essa colocação. E a Galácia, mencionada em 1 Pedro 1:1, parece que ela também denota a província em geral, 1 Pedro 1:1, pois o nome aparece com o de outras províncias da Anatólia, Ponto, Capadócia, Ásia e Bitínia, como a área onde viviam exilados da dispersão. Então observem que o termo Galácia, nesses diversos textos, não significa necessariamente a mesma região. Esse é o objetivo aqui de mencionar, tá? E de trazer interpretação. A estrutura da carta. Paulo começa a carta se identificando como apóstolo de Jesus, designado pelo próprio Jesus, e com uma apresentação do assunto de que irá tratar, como eu disse, ao contrário do costume, ele não, no início da carta aqui, ele não fala de afeto, ele traz uma doxologia com relação à ação de graças e não expressa nenhum sentimento de alegre afeto. Ele estava realmente irritado com essas falsas doutrinas que estavam chegando ali às igrejas da Galácia. Há um rápido início e algumas palavras de bênção, seguidas pelo enunciado principal. Não há mais nenhum outro evangelho além de Jesus. Ok? 2 temas dominantes aqui em Gálatas, 2 temas dominantes e que recebem igual ênfase em Romanos, são a insistência na justificação perante Deus pela fé, sem as obras da lei, e a apresentação do Espírito como princípio da nova vida em Cristo, que os crentes desfrutam como filhos de Deus nascidos livres. São 2 pontos de convergência entre Gálatas e Romanos, conforme eu já expliquei aqui. Há uma linha de grande convergência nas 2 cartas. Gálatas foi a primeira carta, não se esqueçam disso. Agora, Romanos não deve ser um padrão para interpretar Gálatas, Gálatas tem autonomia, como nos ensina o F.F. Bruce no seu livro de comentários aos Gálatas. Isso é importante. Romanos é mais claro, Dermeval? É mais didático, entendo que sim, mas a leitura de Gálatas é muito rica para o nosso ensino de hoje também. A carta pode ser dividida em 3 seções. Na primeira, do capítulo 1 ao 2:21, o apóstolo defende a autenticidade do evangelho, que havia pregado nas igrejas da Galácia, e está em 1, 11 e 12,
Então, se vocês abrirem lá no 1, 11, 12, vocês vão encontrar isso. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Observem que ele repete aqui o que ele disse no 1:1. O versículo 1 do capítulo 1 é repetido no 11, ok? Então esse é o primeiro assunto aqui. O apóstolo defende a autenticidade da mensagem do evangelho que ele pregava e a sua autoridade apostólica, tá? Isso está, portanto, no capítulo 1 até o 2:21. A segunda sessão, é claro que nesse capítulo 1 até o 2:21, ele também fala que foi enviado por Deus para anunciar o evangelho e que é Jesus que salva, não há outro evangelho. É o ponto principal aí. A segunda sessão, a segunda parte da carta, a gente pode situar aqui, dividir 3, verso 1 ao 5, verso 12. Capítulo 3, verso 1 ao 5, verso 12. Começa com uma admoestação, aquelas pessoas que tinham sido enganadas com o cumprimento externo da lei e menosprezava a graça de Deus. E depois o apóstolo faz consideração sobre a fé do patriarca Abraão. E ao final há um convite à permanência de modo firme na liberdade que Cristo nos libertou. Salvação só por meio de Jesus Cristo, salvação pela graça, favor imerecido. Jesus morreu por nós, veio morrer por nós, justificação somente pela fé em Jesus e não pelas obras da lei. Isso está claro nesse texto aí. Jesus é suficiente. Qualquer outra palavra em sentido diverso não é o verdadeiro evangelho. Não corresponde. E aí ele combateu com isso os judaizantes que tinham se infiltrado na igreja. O pastor Hernani Dias Lopes, no seu comentário, ele vai falar que esses judaizantes, antes do concílio em Jerusalém, eles saíram ali de Jerusalém, espalhando pelas diversas igrejas, né, que era necessário ainda cumprir a lei de Moisés, que Jesus não era suficiente. Então o apóstolo vai combater isso, por isso que muitos acreditam que essas palavras aqui, ditas aos Gálatas, foi antes do concílio de Jerusalém, registrado, que nós vamos ver lá em Atos, né? Registrado em Atos, foi antes, portanto, do concílio registrado em Atos 15, quando ficou claro, certo, que ninguém precisava ser circuncidado para ser salvo, tá? Esse ponto é importantíssimo aqui para a nossa lição. Muito bem, por fim, a terceira parte, do 5:12 ao 6:10, consiste em uma exortação a fazer bom uso dessa mesma liberdade, a qual deve configurar a vida do cristão conforme a norma do amor, a levar a carga uns dos outros, porque a liberdade em Cristo, já que somos livres do fardo pesado da lei, da canga da lei que não podíamos suportar, somos salvos por meio de Jesus Cristo, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Jesus é suficiente. Ele nos libertou do fardo da lei que não tínhamos condições de suportar. Só que essa liberdade em Cristo não é para pecar, é para viver em santidade. E ele vai falar por isso no final da obra aos Gálatas, que nós vamos estudar também no trimestre, dos frutos, né, das obras do Espírito e das obras da carne. E vai falar da vida em Cristo conforme a norma do amor, conforme está lá em Gálatas 5:13. Então, qual foi a motivação para a escrita da carta? A motivação principal foi que os Gálatas, depois de terem ouvido o evangelho, de terem aceitado o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo e pelos seus companheiros de viagem, não muito tempo depois, eles, na região da Galácia ali, distribuída em diversas igrejas, foram contaminados pela fala dos judaizantes, que diziam que Jesus não era suficiente, que Jesus é importante e tal, mas que sem a lei de Moisés, sem o cumprimento da lei de Moisés, não haveria salvação. Então essa influência dos falsos mestres que pregavam aditivo à doutrina do evangelho, de modo que a salvação em Jesus só seria completa com a submissão à lei de Moisés. Principalmente a circuncisão, guarda do sábado e assim por diante. Então, os que pregavam essa falsa doutrina se infiltraram nessas igrejas, essa notícia chegou ao apóstolo Paulo, por isso ele está escrevendo a carta. Eles eram chamados de judaizantes. Daqui um mês e meio, mais ou menos, quase 2 meses, vamos entrar, com fé em Deus, na carta aos Colossenses, e esse pessoal continua por lá, tá? Junto com outras heresias dos gnósticos, da influência da cultura grega, mas eles continuam por lá. Vamos observar que eles não deixam de existir depois dessa carta do apóstolo aqui aos Gálatas, não. Interessante isso. Os que pregavam essa falsa doutrina eram chamados de judaizantes,
Percebendo o grande risco, né, dessa doutrina, o apóstolo escreve essa carta aos Gálatas. E ele vai falar aí em Gálatas 1, 8 e 9, né? Mas ainda que venha um anjo do céu e pregue um evangelho diferente do que eu preguei, seja amaldiçoado. Porque não há outro evangelho além de Jesus. Essa fala é muito importante, eloquente também. Lá no 5:10, né, nesse início aqui da nossa aula, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. O apóstolo traz palavras duras. Lá no 5:12, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Olha o que ele vai dizer. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. O apóstolo combate aqui os falsos mestres. E lá no 6, 12 e 13, Gálatas 6, 12 e 13, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem, a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Interessante isso. Então observem que o apóstolo vai dar ênfase a isso aqui, tá? Para mostrar que não há necessidade de cumprir a lei nenhuma, que só por Jesus somos salvos. Quem acredita em cumprimento de promessas para a salvação, quem acredita em adoração de imagens para a salvação, quem acredita em qualquer outra coisa para a salvação está equivocado na perspectiva da palavra de Deus, da Bíblia. A salvação é só por meio de Jesus, a justificação só pela fé. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Não há indulgências, não há peregrinação a local algum que possa te reconciliar você com Deus. Somos reconciliados por meio de Jesus. Somente por Jesus somos salvos. O apóstolo Paulo vai dizer isso aos Romanos, vai dizer aqui, tá? E Jesus deixou isso muito claro, tá? Lá no Evangelho de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. João 14,6. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Importante isso, tá? Então, destacando aqui, destaques relativos ao conteúdo da carta aqui, outros destaques, em outras palavras, né, os convertidos da Galácia estavam sendo persuadidos a observar as cerimônias da lei do Antigo Testamento como parte integral do Evangelho, tá? A aceitar uma doutrina de justificação por mérito pessoal. Uma vez que a pregação de Paulo exclui a tudo isso, ela tinha de ser lapada por uma tentativa de diminuir a condição do apóstolo diante de seus convertidos. Então eles tentaram enfraquecer a autoridade apostólica de Paulo para convencer os cristãos da igreja de Gálatas a acreditar na necessidade de cumprir a lei. Esses falsos mestres se apresentavam como discípulos dos apóstolos, né? Eles descredenciavam a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Eram oponentes declarados do cristianismo paulino e se diziam que estavam de acordo com os líderes da igreja de Jerusalém. Toda vez que tivermos falsos mestres, é importante, eles se apresentam com um discurso cativante. Os falsos mestres, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, eles são geralmente gentlemen. Então eles se aproximam como pessoas educadas, com a fala fácil. Por isso que temos que conferir sempre na palavra de Deus. O livro de Atos nos ensina que os bereanos sempre conferiam o que estava sendo pregado, conferia na palavra. Se nós procedermos com a ideia de um cristianismo que não precisamos ler a palavra, só precisamos ir à igreja, ouvir uma boa música evangélica, nós não estamos alimentando direito, vamos estar fracos na fé, na maturidade espiritual, tá? Para sermos fortes espiritualmente, nós temos que ter o nosso tempo de devocional na palavra de Deus, de meditação, de estudo, de oração, de pedir ao Senhor a compreensão da sua palavra. Sua palavra é viva e eficaz, tá? A palavra de Deus, por meio da ação do nosso Deus, ela tem poder para transformar a nossa vida. Então nós não podemos fraquejar nessa questão. Temos que, portanto, estar dispostos a cumprir e a ouvir a palavra de Deus. Sobre essa questão dos Gálatas e do que aconteceu com eles, tá? E do que realmente aconteceu com eles, nós temos várias questões colocadas ao longo da história cristã e algumas delas aqui eu trouxe. Então, nós vimos aqui
todo o contexto histórico, geográfico, quem escreveu a carta, qual era o problema que estava ali posto, mas tem algumas questões aqui que é importante trazer para vocês. Veja só, ao longo da história cristã, os teólogos, os estudiosos, pesquisando a carta aos Gálatas, eles trouxeram ainda algumas informações para que possam ser agregadas aqui para nós sobre aquele contexto, para que possa servir para os dias atuais, onde também nós temos combate à sã doutrina, onde nós temos muitas vezes uma tentativa de facilitar, do ponto de vista humano, material, carnal, a vida cristã como uma forma de unir mais pessoas em um ambiente e dizer que a salvação é por ali. A salvação é por meio de Jesus, tá? Jesus nos tirou o fardo da lei, que não tínhamos condição de suportar. Mas ele nos diz que quem quiser segui-lo, tome a sua cruz e siga. Ele disse que nós teríamos aflições no mundo, porque viver um cristianismo verdadeiro significa testemunhar do amor de Cristo. E isso é totalmente contrário ao padrão cultural da sociedade atual. O evangelho ele é contracultural. Como diz o John Stott no Sermão do Monte, contra a cultura cristã. Então nós somos chamados para a liberdade em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, nós vamos estudar isso aí semana que vem no capítulo 2. Somos chamados para a liberdade em Cristo, mas essa liberdade não é para dar ocasião à carne. Então, avançando aqui, vejam só, os prólogos marcionistas no século II depois de Cristo, escrevendo sobre os Gálatas, disseram o seguinte: os Gálatas são gregos. Eles disseram isso porque os Gálatas também falavam grego, principalmente na sua atividade diplomática, diz o F.F. Bruce, embora a sua origem não fosse grega, tá? Lá do passado. Os celtas que vieram lá da Europa e habitaram naquela região. Com o tempo, algumas línguas ali foram desaparecendo, eles continuaram com a deles muito tempo ainda, mas nessa época do apóstolo Paulo eles falavam a deles e usavam o grego de forma diplomática, também sabiam grego. Eles receberam inicialmente a palavra da verdade da parte do apóstolo Paulo. Mas depois de ele partir, os Gálatas foram tentados. Foi escrito no século II a.C. Os Gálatas foram tentados por falsos apóstolos a se voltarem para a lei e a circuncisão. Escrevendo-lhes de Éfeso, o apóstolo chama a voltarem à verdadeira fé. Isso aqui foi escrito no século II depois de Cristo, tá? Conforme nos traz o F.F. Bruce na sua obra. E seguindo isso aí, então, os Gálatas estavam sendo tentados a se voltar à era da lei judaica. Isso é interessante. Ao lado da palavra circuncisão e também pelo claro sentido de repetir as referências à lei da própria carta. Então, o mesmo entendimento sobre o argumento de Gálatas é recorrente ao longo da literatura cristã. Por exemplo, o próprio Lutero, ele escreveu também sobre isso, tá? Lutero diz o seguinte, quando escreve sobre os Gálatas. Os Gálatas haviam sido levados, Lutero foi um grande reformista, um dos principais, o principal da reforma protestante, e ele diz, olha, os Gálatas haviam sido levados por Paulo à crença cristã correta, da lei para o evangelho. Mas depois de Paulo ir embora, vieram os falsos profetas, que eram discípulos dos verdadeiros apóstolos, e levaram os Gálatas de volta à crença de que tinham de alcançar a condição de bem-aventurança por meio das obras da lei, e de que estariam pecando caso não se apegasse às obras da lei, nas quais, de acordo com Atos 15, que foi o concílio de Jerusalém, insistiram certas pessoas de alta posição em Jerusalém. Porque demorou. Depois que Jesus subiu, vários apóstolos também ficaram ali um pouco apegados a essa questão das práticas da lei. Tanto é que Paulo vai confrontar depois Pedro, e Paulo sobe a Jerusalém, e no concílio da igreja, que foi escrito depois por Tiago, fica claro que a salvação é por meio de Jesus, e isso se espalhou para as diversas igrejas. Mas neste momento aqui não tinha acontecido ainda o concílio em Jerusalém, segundo os comentaristas, até porque Paulo não menciona em nenhum momento na carta aos Gálatas o concílio em Jerusalém, como argumento, inclusive, que podia ser um argumento de autoridade. Então, vejam, isso é desenvolvido também da seguinte maneira no comentário Epístola de Gálatas por Lutero. Lutero falando, Paulo se lança a estabelecer a doutrina da fé, da graça, do perdão dos pecados ou da justiça cristã,
com o propósito de termos um conhecimento perfeito e conhecermos a diferença entre a justiça cristã e os outros tipos de justiça. Pois, se o artigo da justificação for perdido, toda a doutrina cristã verdadeira está perdida. Cristo, diz Paulo, Lutero falando, misericordiosamente o chamou na graça, para que vocês sejam livres sob a autoridade de Cristo, não escravos sob a autoridade de Moisés, de quem agora vocês se tornaram discípulos por meio dos falsos apóstolos, os quais, pela lei de Moisés, não chamavam vocês para a graça, mas para a ira, para o ódio contra Deus, para o pecado e para a morte. Lutero falando. Diante disso, pode-se facilmente concluir que os falsos discípulos que foram pregar nas igrejas da Galácia, depois que Paulo saiu, condenaram o evangelho de Paulo entre os Gálatas, dizendo, Paulo realmente começou bem, mas começar bem não é suficiente, pois ainda restam muitas questões mais importantes, porque conforme diz no capítulo 15 de Atos, não basta vocês crerem em Cristo ou serem batizados, também é necessário que sejam circuncidados. Pois se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não poderão ser salvos. Isto é o mesmo que dizer que Cristo é um bom trabalhador, que realmente começou uma construção, mas não a terminou, pois isso Moisés tem de fazer. Lutero explicando aqui com clareza, tá? Vejam, isso acontece até hoje. Há muita gente colocando mais um tijolo no Evangelho de Jesus e convencendo muitas pessoas que não têm o conhecimento da palavra, que não se debruçam sobre a palavra, no estudo da palavra. O verdadeiro Evangelho é o Evangelho de Jesus. Sem arrependimento de pecado e crença que Jesus é o Filho de Deus que veio morrer e ressuscitar, não há salvação. Não há salvação. A salvação é pela fé. Ela é de graça, é favor imerecido, porque Jesus morreu, que foi o preço exigido pelo pecado de todos nós. Ou seja, o Filho de Deus, limpo, sem pecado, numa batalha espiritual. Você não entende isso com os olhos do naturalismo, tá? Do racionalismo, do humanismo. Entenda, existe um mundo, uma batalha espiritual. Jesus morreu e ressuscitou, venceu a morte, e é por meio de Jesus que nós temos acesso a Deus. Isso é de graça. Se você não fez ainda essa oração de conversão, não estou falando de religião, não estou falando de igreja. Estou falando que você só verá a Deus, só terá a vida eterna, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, pedir perdão dos pecados para que Ele seja o Senhor e para que Ele seja o Senhor de sua vida. Isso é suficiente. E o mais é a caminhada cristã, é caminhar com Cristo, é crescer, é amadurecer, é estar cheio do Espírito Santo. Muito bem. E aí, o Lutero, portanto, estabeleceu um paralelo aqui com várias doutrinas do seu tempo, né? Entre elas as papistas, né? Inclusive das indulgências. E Lutero, ao ler a palavra de Deus, ele compreendeu que a justificação é pela fé. Calvino também falou o seguinte, que Paulo havia instruído fielmente no Evangelho os Gálatas. Calvino falando aqui. Mas falsos apóstolos, na ausência dele, haviam entrado ali e corrompido a verdadeira semente, substituindo por dogmas falsos e corruptos, pois ensinavam que a observância de cerimônias ainda era necessária. Talvez pareça trivial, diz Calvino, mas Paulo luta por isso como elemento fundamental da fé cristã. E luta com razão, pois não é um mal insignificante apagar o brilho do Evangelho. Escute isso, você que está me ouvindo. Não é um mal insignificante apagar o brilho do Evangelho. Importantíssimo isso. Criar uma armadilha para as consciências e remover a distinção entre a antiga e a nova aliança. Paulo viu aqui, que esses erros também estavam relacionados a uma ideia ímpia e destrutiva sobre o merecimento da justiça. Calvino continua. Os falsos apóstolos, que para promover suas próprias crenças haviam enganado os Gálatas, fingiram ter recebido a incumbência dos apóstolos, dos 12. O método de infiltração deles era levar a crença de que representavam os apóstolos e transmitiam a mensagem da igreja de Jerusalém. Mas tiraram de Paulo o título de autoridade de apóstolo. Ao atacarem Paulo, estavam na realidade atacando a verdade do Evangelho. É importantíssimo isso aqui para a nossa
compreensão. Então, vejam, seguindo aqui para o final, o apóstolo Paulo, depois no capítulo 1, ele vai trazer o seu currículo, dizer o que ele fez, né? Que Jesus, que foi quem o comissionou, né? E o separou antes dele nascer, pela soberania de Deus, já que ele era perseguidor, como ele fala lá no verso 13 do capítulo 1, Paulo era perseguidor. Paulo fez parte da morte de cristãos fiéis. As pessoas que apedrejaram Estevão, lá em Atos, quando Estevão foi apedrejado, colocaram as vestes ali, né, aos pés de Paulo, então conhecido como Saulo. Ele viajava para caçar cristãos. Ele era fariseu, rígido cumpridor da lei, que acreditava até então que o evangelho de Jesus era algo contrário à lei e era algo que tinha que ser banido com violência. Paulo fez a parte como concorrente da morte de muitos cristãos. Ele não nega isso. Ele fala aí no 1,13, né? E na minha nação, quanto ao judaísmo, eu estava acima de muitos da minha idade. Era zeloso das tradições dos meus pais. Verso 15 do capítulo 1. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, no caminho a Damasco, está registrado lá em Atos. Paulo é chamado por Jesus. Jesus aparece a ele. Ele pergunta, quem és? Jesus fala, sou Jesus a quem tu persegues. Então, Paulo ali é chamado, converte, se arrepende e é comissionado por Jesus para ser apóstolo entre os gentios. Quando, porém, né, ele vai falar, revelar seu filho em mim, nem subia a Jerusalém. Não subia a Jerusalém. Ficou lá em Damasco até o Ananias abrir os seus olhos com oração a Deus, né? Deus encaminhar Ananias ali para conversar com ele. E ele depois partiu para a Arábia. Depois ele parte para a Arábia, fica lá 3 anos. Ele vai dizer isso no verso 18 aí, ó. No verso 18 do capítulo 1, ele vai dizer que ficou lá 3 anos na Arábia. Aqui um momento para muitos, como se fosse um seminário, né? Aprendendo mais, para depois ser pregador. Para depois ser pregador entre os gentios. E, portanto, essa é a história dele. Ele vai falar que depois foi para Jerusalém, encontrou a Pedro, e depois encontrou a Tiago, irmão de Jesus. Depois foi para as regiões da Síria, da Sicília. Lá em Atos, nós vamos encontrar as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Primeira, segunda, terceira viagem. E ele foi um grande pregador do evangelho, mas enfrentou muitas hostilidades. O servo de Deus, quando quer falar verdadeiramente do Senhor Jesus, ele vai enfrentar desafios, vai enfrentar oposição. Mas tem que confiar e agir pelo Espírito e não temer falar a verdade do evangelho. A verdade do evangelho é que nos trouxe até aqui. A verdade do evangelho é que, portanto, nos possibilitou, por meio de Jesus Cristo, sermos reconciliados com o Pai. Somente por Jesus somos reconciliados com o Pai. Graças a Deus que Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Estamos livres da canga da lei, que não éramos capazes de suportar. Somos livres em Cristo. Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o nosso Salvador. E por amor a Ele, devemos cumprir o que Ele nos pede. Graças a Deus pela sua palavra, que fala aos nossos corações. Há muitas lições nesse trimestre. Eu convido a você para estar aqui nos próximos domingos com os professores Tito, Herbert, depois eu volto novamente. Cada domingo, um de nós estará aqui com fé em Deus. Vamos estudar Gálatas e Colossenses nesse trimestre. Hoje nós vimos o capítulo 1 de Gálatas e eu chamo vocês para continuar essa lição no próximo domingo. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ó Deus, que a tua palavra possa preencher, nos abastecer, nos alimentar espiritualmente para enfrentarmos as adversidades da vida e que não venhamos a negar a fé em ti e não colocar nenhum outro evangelho, porque não existe outro evangelho. O evangelho é só em Jesus Cristo, só o de Jesus Cristo, a justificação pela fé em Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor deu teu Filho para morrer e ressuscitar por nós. Nós te agradecemos porque por meio de Jesus temos acesso a ti, somos reconciliados contigo. Em nome de Jesus. Amém.